Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia. Hoje é o capítulo 3 do livro Colossenses. Então, bora começar a ler. Então. Ahn, Parece que o texto hoje é bem agudo, aparentemente. Buscar as coisas do alto. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele, cheios de glória. Cristo tudo em todos. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando vivieis nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto: ira, furor, malvadeza, ultrajes e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintas uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem de seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros e, se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou,
fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor que une a todos na perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria. Instrui-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo que disserdes ou fizerdes, que seja sempre o nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus. Regra para a família. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais ásperos com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores daqui da terra, não servindo apenas diante dos olhos, como quem procura agradar a seres humanos. Obedecei-lhes com simplicidade de coração, no temor do Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para seres humanos, sabendo que é o Senhor que vos recompensará, fazendo-vos seus herdeiros. Ao Cristo e Senhor é que estáis servindo. Quem cometer injustiça receberá a paga devida, sem distinção de pessoas. Bom, aqui encontramos um ajuizamento de. Eu digo ajuizamento do ser humano quando entende-se que ele precisa de querer ser esse humano, porque o humano que a gente considera sermos em igualdade, ele se faz pelo princípio lógico de classificar-nos, ou seja, encontrar um valor lógico, harmônico para vetorizar esse dado em uma matriz de relações, né, de programas lógicos, né? Então, ser humano é algo que é estabelecido por ajuizamento. E esse ajuizamento está escrito na narrativa do próprio Deus. Só que para nós compreendermos a Deus, precisamos sacrificar tudo. Ou seja, tirar de tudo um conhecimento.
E assim como a gente utiliza a versatilidade desses vetores, por exemplo, o vetor homem, o vetor humano, né? Então, em uma frase, o ator, o sujeito humano, caracteriza um humano. Contamos com isso para desenvolver a informação. E dessa informação queremos isto. Por que queremos isto? Porque querer isto é a nossa salvação. Se eu fizer algo de bem, e a gente vai escrever isso, a gente vai ler isso. E o que acontece? Para encontrar a palavra de Deus, a gente aproveita de tudo na vida. É tudo mesmo. E a gente busca as coisas do alto. O alto é a percepção que monta a razão de extrair ou não os cuidados para determinados obstáculos. E em tudo existe um obstáculo que transpõe o homem em relacionamento. Essa transposição do homem em relacionamento adiciona ao homem uma vida nova. Você está entendendo? Uma vida nova surge nesse espírito, né? Nessa Cristo tudo em todos, né? Então, querer isto se faz um universo de propagações para que dessa descendência de versos você consiga reagir e controlar essa reação a ponto de estar em Deus. Ou seja, está no comando dessa navegação do seu espírito dentro dessa carne. Então você precisa de abandonar as coisas da carne e viver em espírito. O espírito ele consegue informar a luz que vem de Deus, que escreve de Deus. E para o homem tudo é uma salvação, até mesmo o pós-vida. Porque se você considerar lógica, você dentro dos encontros com lógicas, em muitos momentos precisamos morrer, ou seja, nos sacrificar para que algo supere aquilo que foi. Ou seja, para a gente agregar à vida uma superioridade, um altar, para algo se revelar maior, para que esse algo, esse eu, se torne maior por nosso sacrifício. E é isso. Isso é Deus. E a gente é programado para esse sacrifício. A natureza, ela nos quer inteiramente. Ela nos quer tanto que ela nos acolhe de uma maneira muito pessoal, muito precisa, porque essa natureza ela precisa de nós. Então ela nos dá a precisão e tudo é desenvolvido por essa precisão. Só que em algumas relações a gente tem falhado pelo complexo da desorganização dos povos em reunião associativa para aquilo que deveria estar sendo cumprido por essa mensagem. É exatamente isso. As regras
Quando você cita as regras e você quebra regras e você começa a procurar dessa quebra de regras um movimento, um movimento no sentido de é, atrair pessoas para esse movimento, essas pessoas elas vão dispersar a, a, a vestimenta que Deus escreveu pela regra que nós mencionamos. E isso vai gerar muitas cicatrizes, porque isso vai gerar muitas falhas, muitas dores. E o nascimento dessas cicatrizes que deveremos acolher vão estar sequelantes, rompidas, né? Elas vão se manifestar de uma maneira que a gente não conhece. E aí a gente vai precisar conhecer para salvar essas almas, esses espíritos sequelantes, ou seja, que quebraram a regra, pois tem um preço muito alto para pagar quando o ser desobedece às personalidades que ali estão em exercício de um todo, de Deus. Obviamente, em algumas situações nós pagamos com vontade de pagar, pois a gente precisa, né? Em alguns casos quebrar regras, em outros não. E o que vai decidir se era preciso ou não vai ser a natureza e a reação da natureza sobre esse detalhe. E por isso mesmo somos humildes para dizer que talvez não sabemos estar na presença de Deus intermitentemente para conseguir ver com precisão se eu estou ou não quebrando uma regra. Se isso é de fato uma regra. A gente não tem um modo de colocar um óculos e olhar para tudo e ver assim, ó, isso aqui quebra regra, isso aqui não. E isso é o famoso livre-arbítrio. Porque as famílias educam, a Bíblia educa, a sociedade tenta educar, o próprio ser humano se educa dentro da seu encontro com Cristo, né, e as suas várias dores de querer isto, você querer isto, né? Ah, quantas vezes eu já chorei porque eu queria ser famoso, que eu queria ser magro, bonito, que eu queria ser mais atraente para a menina que eu gostava, que eu queria ser, é, sei lá, ser rico, querer isto, Cristo. Só que eu descobri que tudo isso já havia sido me dado, né? Essa vontade de querer era um egoísmo. Chorar era um egoísmo. Porque eu já tinha encontrado isto. Eu já tinha adquirido isto. De fato, a materialização ela seria benéfica num sentido pessoal, mas nenhum sentido que Deus sente, no sentido que não é pessoal a mim, mas que é a que é a conta que Deus faz disso, com certeza não havia um resto para ter essa dor
o suficiente. Porque se houvesse o rezo para ter essa dor, né, o resultado, ter a dor, né, resultado, essa resultante seria me dado. E talvez estejamos caminhando para isso em nossas orações, por que não? Estamos estudando, estamos renovando essa afinação para reafirmar essa vontade, talvez, né? Ahn, e é isso, a gente não. Às vezes a gente recebe conselhos das pessoas que elas tentam dizer a nós o que se apoia na regra e o que não se apoia. Até mesmo na Bíblia que está escrito. Só que presta atenção, a escrita ela é muito diferente, mas ela é muito diferente da realidade. Na realidade, a gente escreve com os movimentos. Os movimentos escrevem em nós. E às vezes a gente fala coisas que não falamos, mas o espírito ele escuta coisas e ele tenta reordenar a você aquilo que ele escuta a partir de métodos de retroprojetar o som pela afinação das notações sonoras que você é acostumado. Entretanto, você as escuta em outra, em outro timbre, né? E aí, quando você faz essa retroprojetar o som, você decodifica os sons que escuta para um timbre de conhecimento. E você adquire um poder de escutar, e às vezes você escuta tanto que você escuta até mesmo a personificação do som a partir de uma modelação do efeito que ele descende do organismo em contrações, né? Porque a máquina de fazer som no organismo, ela é a energia propagante. E aí você tem a energia do mecanismo que produz a energia mecânica, que é a oralidade, né, o diafragma, o sistema respiratório, o sistema digestório trabalhando junto. Só que você tem a promoção de som também a partir de energias mecânicas, porém em uma outra frequência, né? Em uma outra modelação, a frequência que a gente chama de beta, né? Você bate em algo e aí você gera mensagem. Então você gera mensagem falando, alfa ao falar, beta ao bater e gama ao visualizar, né? Tenta olhar olho no olho da pessoa para você ver. O olhar, né? Adquirir algo por olhar. Os olhos também falam, né? Também escutam. Olha, tá vendo? Essa plasticidade, se você criar um arco de notação,
você vai ver que existem escalas de notas que a gente pode colocar em um sistema de medida, né? Formar uma unidade de medida para isso e começar a ler essas notas, né, sobre essa escala. E você verá que você instala frequências mediante as palavras já feitas. Por exemplo, correr. Aí você tira uma foto aqui, ó. Essa é a palavra correr. Correr, correr. Aí você tem várias palavras que ideogramam, né? Ou seja, que geram uma identificação facial. E aí você tem aí sonoridade, você tem é, presença dos acordes de Deus, vamos dizer assim. Porque em todos nós funciona da mesma forma. Ah, você fez teste científico para isso? Não precisa. Eu acredito em. Eu creio em Cristo, né? Em querer isso. Quando a gente quer isso, todo, todo isso se torna presente. E a mensagem, né? A dialética, a linguística, ela é isso. Ela rende todos na mesma contração, por causa da sonoridade arquitetada pela dramaturgia, no sentido da circunferência, né, do dano lógico, sonórico, né, notável, do timbre, das características que formam e corrompem-nos pela presença dessa constante entre nós, o som, a modelação da propagação da energia no meio. Isso é fenomenal como a visão. Você vai ver igual a outra pessoa vê. Ah, mas a pessoa tem problema. Mas a gente está falando de formas. A gente pode adicionar cores. Só que você pode até mesmo é, reformar o defeito que um grupo de pessoas possam ter para tentarem argumentar que não é bem assim. Então você consegue lidar com esses grupos que se consideram distintos do relacionamento com a visão. E assim como a visão, o som, o cheiro, o toque. E isso é aquilo que a gente chama de pureza. E eu posso medir o nível de pureza de uma pessoa pela personificação que essa pessoa emana em determinada relação. Só que isso é muito complexo. Mas para Deus isso não se faz complexo, porque existe a redutibilidade em instalações de programas de examinar aquilo que seria complexo examinar. Você gera um programa que ele consegue relatar a partir da reação uma informação que lhe é
precisa ou próxima da precisão no sentido da coordenação que aquela passagem, que aquele exame exerce, aquela ação sobre a reação, né? Então toda ação tem uma reação esperada, mas o quanto você se distancia dessa reação esperada é o que os os buscadores do alto, é, via de regra, né, se medificam para se manterem entusiasmados na edição das vidas no sentido angelical. E aí nós recebemos essa angelicariedade de estudiosos e fanáticos. Claro que não é fanático no sentido patológico, mas fanático no sentido de. É, no sentido de chegar a um produto, né? Vamos dizer que você está em uma sala de aula e a professora te dá a você e aos alunos a opção de dirigir a resposta primeiro, né, de um desafio, de um exame, de uma ajuda. E aí os ajudadores, eles vão tentar no seu rito de sala, né, temperar o esse problema o mais competente, rápido, eficiente possível dentro da sua gestão de resoluções. E aí a gente pode colocar empresas, a gente pode colocar é, várias outras entidades que a gente diz que as pessoas morrem para que algo grande aconteça. Por exemplo, a empresa de filmagem, a gente quer um filme novo, né? Então, bora lá. A gente quer ir para a Lua. Qual empresa vai qual empresa vai, né, construir a cápsula pra gente? A gente tem 3 bilhões de reais para esse projeto. E aí a gente vai abrir um edital e vai ver qual empresa vai. Aquela que se mostrou o melhor, o mais rápido possível, né? O resultado mais rápido e bom, né? Eu sei que distanciou um pouco da primeira analogia, mas é exatamente isso que cercam-nos. É, e aí a gente tem a aula do município tal, a aula do município tal, e aí às vezes a professora que dá aula para o município tal é chamada para o município tal porque ela já enfrentou um tal problema que está acontecendo no município tal problema. E aí, via de regra, a gente vai fazendo esse suedificação nas buscas de unir uns aos outros no maior amor e precisão de saber que fez o máximo possível de bem para que as uniões, ou seja, a união faz a força, o poder da união estabelecesse conforme os anjos do paraíso, né? Então é isso, né? Família é o sucesso, é o sucessor. Regras para a família. Querer
em todos. Querer isto tudo em todos. Buscar as coisas do alto. E é o que estamos fazendo e o que fizemos, né? A gente vai ficando por aqui. Se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!